também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Eu queria convidar os irmãos para que abram a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 19. É um texto muito conhecido da igreja e de todo crente. 6:19 a seguir, diz assim: não ajuntei tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai celestial as alimentam. Não tendes vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles
crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos repetir o versículo 33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é confiança. Isso é fé. Eu costumo sempre dizer que nós só temos o passado. O presente, ele é tão rápido que aqui, esse momento, alguns minutos, ele já passa a ser passado. Futuro é uma possibilidade incerta. O futuro nosso é uma possibilidade incerta. Porque eu pretendo chegar em casa ao sair daqui, ver os meus filhos. Pretendo, quando chegar em casa, comer aquele velho cuscuz. Mas só Deus sabe do meu futuro. Mas o nosso passado, ele sempre nos marca. Ele sempre traz marcas boas ou ruins na nossa vida. Sempre. E eu lembro que a minha adolescência, a minha juventude, e se você lembrar disso, você também é da minha idade, duas coisas marcavam a nossa vida. Nos finais de ano e o início de ano que se começava. Porque hoje nós temos 28 dias do ano novo. E grandes são os nossos projetos, são as nossas, como é que se diz, sonhos, promessas que fizemos lá, que o próximo ano ele seria diferente, que nós iríamos mudar certas situações, que iríamos emagrecer, que iríamos engordar, que iríamos estudar, fazer curso, são os projetos. Mas ele era marcado com duas coisas que sempre acontecia todos os anos. Eu lembro muito bem disso. Lembro tanto que uma vez eu vi minha mãe ficar muito brava com meu pai, porque hoje nós temos a comunicação, o celular, a mensagem. Quem não informa, quem não se informa, quem não comunica, é porque não gosta de se comunicar, mas hoje é muito fácil. Hoje, se quisermos rastrear as pessoas, rastreamos. Mas na época, lá atrás, não existia. Tínhamos a carta. E duas coisas marcou a minha vida. Uma era a expectativa do lançamento do LP de Roberto Carlos. A humanidade, ou seja, a sociedade brasileira esperava por esse momento saber qual era o LP que Roberto Carlos iria lançar. E um desses anos, o meu pai, ele largava cedo, largava de 5 horas, ele chegava tarde em casa, porque se hoje há dificuldade no transporte, imagine há 20, 30, 40 anos atrás. Havia uma grande dificuldade no transporte, e meu pai chegou muito tarde mesmo, e nós estávamos todos preocupados, sem saber o que havia acontecido com meu pai. E ele, quando chegou muito feliz, porque ele chegou com o LP de Roberto Carlos na mão. Ele tinha ficado de 6 horas da noite até quase 10 para poder comprar um LP de Roberto Carlos.
Porque se o final de ano chegasse e você não tivesse um LP de Roberto Carlos na sua casa, era sinônimo de que o seu ano foi muito difícil e você não pôde comprar um LP de Roberto Carlos. Tinha que ter o LP de Roberto Carlos. E a outra que marcou muito a minha vida era previsões que se existia no final de ano. As previsões, e ficava todo mundo na expectativa do final de ano para que aqueles pudessem dizer o que iria acontecer no ano que vinha, ou no ano novo. E as cartas falavam, os búzios, e muita gente falava. E grande eram as tragédias que se acontecia. E hoje, eu sei porque elas acertavam tantas tragédias. Era sempre comum todas elas dizer que grandes pessoas muito importantes do ramo artístico, do ramo político, iriam morrer de avião, acidente de avião. E a gente ficava, meu Deus, vai acontecer um acidente. E quando acontecia, sempre tinha alguém importante naquele avião. E ela ganhava credibilidade. E hoje eu entendo que era muito fácil acertar, porque pobre não andava de avião. Só pessoas importantes. Está entendendo? Só que teve um ano que ela foi muito diferente, pelo menos na vida das pessoas lá do Cabo. Surge uma irmã que ela, no final de ano, ela cantava um hino e ela contagiou as pessoas, ela trouxe de volta para que as pessoas pudessem olhar para Deus e saber que o ano que iria vir, que o ano novo seria um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de alegria, e trouxe a esperança no coração de muitos crentes. Porque talvez até alguns irmãos ficassem na expectativa, na crença daquelas previsões. E ela dizia assim: confia no Senhor e ora, de joelho e a face no chão. Constante o seu lema seja buscar a Deus em oração. Desperta na madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus, que em breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. As pessoas começaram a entender que nada na sua vida vai depender do que está em sua volta, e sim de Deus. Interessante que a palavra de Deus ela era tão atual, porque Jesus, Mateus, quando escreve isso aqui, Jesus, isso faz parte, é um dos temas do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Quando Jesus ele vem, e a expectativa, a esperança do povo é que viria um grande rei, um rei que iria restaurar todo o reino de Israel, e que esse rei seria maior do que Davi. E Davi foi um grande rei. Davi foi tão grande que ainda se fala hoje no reinado de Davi. E quando Jesus ele vem falar do seu reino. E quando Jesus há vários convites do Senhor. Um deles é quando ele diz assim: olha, para que todos aqueles que estivessem cansados fossem até ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. O povo estava oprimido pela religião da época e pela política. Israel estava dominado, era dominado por Roma, e muito era os castigos e as obrigações que tinha politicamente para Roma. E o povo estava desesperado ou desesperançado. Eles estavam tudo ansiosos e sem esperança, achando que a maneira para o sucesso, não sei,
talvez fosse viver de uma forma errada ou uma forma contrária. Por quê? Porque eles estavam decepcionados com a religião da época. E uma das coisas que levaram aos sacerdotes, aos religiosos da época, a matarem Jesus Cristo, foi porque Jesus começou a libertar o povo da escravidão religiosa. Jesus começou a minar os lucros dos sacerdotes, dos profetas da época, que barganhava ali com a palavra do Senhor. E o Senhor, ele chama a atenção e diz, olha, são 4 coisas que o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, ele traz para a nossa vida. Primeiro, quem é, ou quem serão, ou os que vão ser abençoados por Deus? Os que são e os que vão ser abençoados por Deus. Jesus começa chamando a dizer, o meu reino é esse aqui. Interessante, quando eu comecei lendo, estudando esse texto, e a conclusão ontem do meu sermão foi lá na minha casa. Ontem a gente começou, eram umas 6 horas da noite, eu acredito, e eu meditando. Eu tenho um tio que é muito gente boa, e ele passou, a pandemia levou ele. E a gente riu que só ele voltou agora. Eu disse, tio Natan, a pandemia ele levou, agora a pandemia passou, o senhor voltou. E ele está fazendo algumas coisas, que ele é pedreiro, e ele disse, vamos ajeitar. Era 6 horas, a gente parou meia-noite, meia-noite e meia, traçando concreto para cimentar o lado da minha casa. O pastor John estava dizendo a mim que eu sofro porque eu quero. Não, é porque às vezes eu vejo os irmãos aqui numa pegada tão massa, tão direto, que às vezes, como eu sou muito povão, muita gente, apesar que ontem farraparam os que me prometeram que iam estar lá, e eu vou pegar pela orelha, ficou somente eu, meu filho e meu tio. Mas graças a Deus deu tudo certo. E quando eu comecei a meditar nesse texto, buscar Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas, Deus me colocou, me mostrou, me lembrou algo que aconteceu na minha vida. Na vida quando eu chamar Johnny, não é porque eu esteja desrespeitando o pastor. É porque quando o Johnny se converteu na igreja, eu já era diácono na igreja. E nós temos uma amizade. Quando eu passar isso aí, eu gosto de deixar, não é desrespeito. E eu lembro quando o pastor Johnny estava lá em Amã, e a gente tinha um evangelismo muito massa, tinha uma casa lá dentro do mato, e a gente ia lá. Interessante que os estudos eram num bar. E Johnny ia para o bar fazer os estudos, e nós saíamos na redondeza, entregando, falando do amor de Deus. E eu dizia assim, poxa, que massa, Deus é maravilhoso. E umas 2 vezes. E no ano de 2017 eu comprei uma moto para mim. E ela foi roubada, a moto nova, ela foi roubada a primeira vez. E eu recuperei essa moto tão rápido que a minha moto era muito nova, a turma dizia, essa aí nunca mais aparece. Eu recuperei massa. E num domingo eu fui buscar no sábado com o Johnny, pastor Johnny. Trouxemos, não sei se era Tiffany já ou se era Samara, não lembro. A gente trouxemos a moto. E no domingo nós fomos para o evangelismo lá. Johnny ficou no estudo e eu fui para o evangelismo massa. Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer, Deus pegou e grande foi o movimento. E eu disse, eu vim radiante, vim muito feliz daquele evangelismo. Então, quando a gente busca o Senhor, as demais coisas serão acrescentadas. Nada vai te acontecer porque você está protegido por Deus. Isso é certo. É não, irmão. Não. A busca ao Senhor, ela é independente de tempo. Quando o salmista diz, olha, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor, e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele não está querendo dizer que você tem que meditar na lei do Senhor de dia
ou à noite, ele está dizendo que você medita na lei do Senhor independente do tempo. Se as coisas não estão dando certo, você confia no Senhor e medita na lei do Senhor. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então você medita na lei do Senhor de dia ou de noite, seja na dificuldade, seja na alegria. Você está sempre firmado no Senhor, porque o Senhor é a tua força. E eu cheguei radiante. Johnny estava começando, eu acredito que estava começando o teu ministério, não foi, Johnny? Começando o ministério, e eu feliz porque Johnny estava lá e a gente pá. Aí cheguei em casa, a minha esposa disse: olha, vamos no Tavares? Eu digo: vou nada, estou cansado, cheguei agora da igreja grande, foi o trabalho, Deus é maravilhoso. E aí eu acho que eu estava brilhando, eu acho que estava aquela imagem, nada vai me acontecer. Aí eu ainda estava prestando serviço para a empresa que hoje eu faço parte dela. E ela me convidou. Ela solicitou que eu fosse buscar uma encomenda dela. E eu olhei para minha esposa e disse: olha, vamos aproveitar e vamos no Tavares. Aí eu deixo tu no Tavares, e quando eu voltar eu te pego e a gente vai-se embora. Quem conhece Cruz de Rebouças sabe o que é que eu estou falando. Tavares é ali na BR, ali de Cruz de Rebouças em sentido Tamaracá. Do outro lado tem a loteria. Eu estava na loteria e minha esposa, eu parei a moto, encostei a moto. Ainda estava com o brilho do Evangelho, com o brilho do poder de Deus, porque foi poder lá no sítio e a mão. Porque quem busca o Senhor nada acontece. E quando minha esposa vai atravessando a pista, eu esperando, aqui do lado eu senti alguém encostando perto de mim. Eu disse: não, é outro assalto que eu vou sofrer. Minha esposa ficou parada no meio da pista com as sacolas. O cara veio e levou a minha moto novamente. Busque o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. E quando minha esposa atravessa, disse: e agora? E eu digo: e agora a gente vai para casa. Agora, antes de ir para casa, eu vou me sentar ali para me recuperar. Porque eu estou morrendo de medo, eu estou aqui tremendo. E a gente sentou e ficou lá sentado. O que é que eu quero dizer com isso? É que nós estamos sujeitos a todas as coisas, a todas as dificuldades, a toda o que está sujeito ao ímpio, está sujeito a você também. Porque nós estamos aqui ainda na terra. Tudo, você está sujeito a tudo. Mas você tem um Deus que zela por você. E Jesus, ele diz assim, quando ele vem, como eu disse, ele diz que os que vão ser abençoados. Os que vão ser abençoados por Deus são os mansos, os humildes, os que falam a verdade. Porque diz aqui, olha, capítulo 5, verso 3, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E Deus, ele começa dizendo os que vão ser abençoados. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino que você tem que buscar. Se você quer herdar a terra prometida, a vida eterna em Cristo Jesus, você tem que viver como o Senhor está te dizendo. E ele continua dizendo o que é que vai ser abençoado. Ele diz: olha, vós sois o sal da terra, e o sal se o sal for insípido, com quem há de salgar? Para nada mais presta a não ser para ser lançado fora. Vós sois a luz do mundo. Por que nós somos a luz do mundo? Porque você tem que ser o sal da terra. Porque eu tenho que ser o sal da terra, para que Deus seja glorificado. Porque se nós começarmos a glorificar a Deus somente de lábio, que diferença há entre nós e as pessoas que estão aí fora? Se louvarmos ao Senhor quando tudo está bom, mas devemos louvar mais ainda quando as coisas parecem que está perdida. Porque em Deus nada está perdido. Em Deus nada está perdido. Deus, ele mudou a nossa sorte. Nós estávamos condenados a morrer sem Deus, a
condenação eterna, e Cristo morreu para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Então Jesus, ele mudou a nossa sorte. E ele continua dizendo: assim resplandeça a vossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E a quarta que eu quero adentrar é as preocupações da vida. Interessante, eu escuto, ser bem sincero, eu gosto de música. Talvez eu escuto mais música secular do que hino, mas escuto. Esses dias eu estava escutando Racionais, e ele tem uma música que ele diz: a vida é um desafio. E ele diz algo que é a maior verdade. Ele diz que o sonho de todo pobre é ser rico. Quem não quer ter as coisas, quem não quer ter carro novo, quem não quer ter roupa nova, quem não quer ter uma roupa para todo momento que ele for utilizar? Quem não quer? Quem não quer ter uma bela conta no banco? Quem não quer ter um bom emprego? Será que isso é pecado? Será que isso é errado? Será que isso não pode? Sim, pode. Isso é louvável ao Senhor. Mas tem outra coisa que ele diz também, que o capitalismo forçou que ele entrasse por outros caminhos para que pudesse alcançar aquilo que a sociedade exigia que ele tivesse. Se você analisar, a sociedade exige muito para que você tenha, para que você mostre que é feliz com aquilo que você possui, com aquilo que você tem. E nós, às vezes, queremos enveredar por este caminho. Tinha um comercial muito antigo, e quem se lembrar, ele tem mais de 40. Eu acho que tem 50 já. Que era da Casa Lux Ótica. Era um cego que ele dizia assim: olha, eu sou feliz, mas eu poderia ser mais feliz se pudesse ver tudo. Às vezes a gente está nessa vibe, a gente é feliz, mas eu poderia ser mais feliz se eu tivesse uma moto mais nova. Eu poderia ser feliz se eu tivesse uma casa com uma piscina. Eu poderia ser mais feliz se eu tivesse o dinheiro que Neymar ganha. Oxe, meu Deus do céu, Neymar ganha o que ele ganha no mês. Se eu morrer e reencarnar 5 vezes, eu não consigo ganhar. Eu queria ser Neymar, porque Neymar é feliz. Porque nós temos essa ideia de felicidade, que é o que eu tenho. Só que Jesus, ele vem e começa a dizer, ele disse: olha, não ajuntei tesouros. Não ajuntei. Não coloque a vossa confiança naquilo que você tem, que você possui. Que a sua felicidade não seja no que você tem, seja no que você é. Por que eu sou feliz? Eu sou feliz porque eu tenho 8 empregos, como diz o pastor Alain, a irmã Mônica. A minha esposa me chama de Júlio. Eu sou feliz porque Jesus mudou a minha sorte. Eu sou feliz porque muitos apostaram na minha vida que eu não chegaria a completar a maioridade. Mas pela misericórdia de Deus, eu completei 52 anos. Eu sou feliz porque eu faço parte de uma igreja maravilhosa que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, nem pelo que eu não sou nada, eu sou o melhor. Sou o melhor, cara. Eu sou melhor por causa disso. Eu sou feliz porque eu tenho filhos maravilhosos. Eu tenho uma esposa linda que quando está complicada não fala comigo, mas eu a amo assim mesmo. Eu sou feliz por causa disso. É isso que me faz feliz.
é o que Deus tem me dado. E ele diz, olha, não junte isso aí não, porque o ladrão pode roubar isso de você, poxa. Mas junte tesouros no céu, onde nem a traça, onde nem a... Nada pode tirar o que você tem no céu, o que tem guardado no céu para você. Nada. Nada. Quem pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Tribulação, angústia, nada, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. E Jesus diz o motivo por que nós não devemos estar nesta correria incansavelmente atrás daquilo que nós não podemos ter. Eu vou dizer uma coisa a você. Eu disse no início que para mim não existe presente nem futuro, só o passado. Quando você compra algo, você almeja tanto celular. Você compra o celular top. Ele só falta falar, não, que ele fala, sei lá, não sei o que falta no celular. Ele tem tudo. Quando você compra hoje, não demora muito, já tem outro melhor do que o seu. E daqui a pouco você quer ter aquele. Você quer ter, você quer mais, você quer mais, você quer mais, e você quer mais. E você não consegue saciar, porque sempre tem um mais novo do que o seu. E Jesus, ele começa dizendo, ele diz, olha, ele começa a colocar as importâncias da vida. Ele diz, olha, por isso eu vos digo, 25, vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Ele diz que o importante para a gente é a vida. É a vida. Eu participei de um congresso lá na PIB. E é interessante que o povo de Deus é um povo feliz. Tem que ser. Porque como é que você vai dizer que é bom estar no Evangelho se você vive triste direto? Eu trabalhei na Ródia. Eu trabalhava no almoxarifado da Ródia, na cozinha. E o cozinheiro-chefe, ele dizia assim, olha, a comida, ela tem que estar bonita. Ela tem que estar apresentável. Por quê? Porque ela é desejosa, as pessoas vão querer comer. Então, já imaginou você dizer que é feliz? Eu sou feliz em Cristo Jesus. Jesus é bom. Oh, glória. Oh, que vida. Oh, azar. Nada dá certo na minha vida. E aquela coisa. Não, poxa, eu sou feliz. Olha, tá tudo. Tá, mas Deus vai melhorar. Eu sei que vai. Olha, roubaram a tua moto. Quando roubaram a minha moto 2 vezes que eu recuperei, aí teve um irmão que chegou perto de mim e disse assim a mim: irmão, diga, irmão, dê fim a essa moto, irmão. Essa moto, ela não é abençoada. Eu digo, como é que é, irmão? A moto foi roubada 2 vezes e voltou 2 vezes. Como é que ela não é abençoada, irmão? Deu vontade de eu dar um murro no tim. Aí se converter, irmão. E eu participei desse congresso da PIB Cruz. E foi um congresso massa. Eu gostava da juventude. E tinha um dia, era 4 dias. E sempre no sábado tinha uma festa. Era uma festa, era massa. Massa, muito bom. Muito bom, a festa começar, tinha um estudo e essa festa. E eu estava ali de bermuda, sandália. E a gente da antiga, a gente da retaguarda que trabalhava, a gente se divertia mais do que a juventude. Eu dançava de me amostrar, de pular, de feliz de estar ali, poxa, e pá. E aí teve esse congresso, ele marcou por causa disso. A galera perdeu a festa. A festa rolou todinha
E elas perderam, porque começavam com a roupa, elas chegaram início com a roupa. Aí ela estava ali, ela olhava para outra assim, aí entrava por lá para o dormitório, trocava de roupa, já vinha com a melhor, e aquela que estava, olhava assim, ia para lá e voltava. Teve uma que veio até com uma bota de cowboy, e a gente lá brincando, e quando elas se despertaram, a festa acabou. A festa acabou. Você está entendendo? Quando Jesus diz, olha, o corpo, ele é muito mais importante do que a tua vestimenta. Em vez de você estar perdendo tempo, o porquê que eu não tenho isso, seja feliz porque você está saudável. Deus tem te dado a saúde, que é muito mais importante do que o que você veste. Do que o que você veste. Ele diz que o alimento, a tua vida é muito mais. Eu como qualquer coisa, para mim está tudo satisfeito, está tudo zusa. Eu gosto de cuscuz com manga. Eu como cuscuz com bolacha, manteiga, leite e café. Mas o meu vizinho come caviar, glória a Deus, mas eu sou feliz. Porque a minha felicidade não está baseada naquilo que eu posso comprar, naquilo que eu deixo de... A minha felicidade não está baseada naquilo que eu possa comprar, e minha tristeza não está baseada naquilo que eu não posso comprar. Eu tô alegre todo o tempo. Sei que vai ter um momento de dias difíceis. Porque Jesus diz, olha, você vai ter, basta os dias com os dias maus da nossa vida. Os dias maus da nossa vida. Gente, agradeço ao pastor Alão, pastor Johnny e a outros que já me conhecem. Quarta-feira eu estava numa deprê, doidinho para sair correndo. Deu vontade de eu deixar a moto aí na frente, sair nas carreiras, ir para casa de pé, correndo. A pressão do dia foi uma semana que tudo deu errado, tudo aos olhos humanos, tudo deu errado. Eu cheguei na segunda-feira, eu deixei as motos da empresa, larguei no sábado, tudo consertado, tudo bom. Cheguei na segunda-feira, fui no depósito, ninguém me falou nada. Quando eu saio, a dona liga, meu filho, como é que a gente pode fazer para consertar essas motos? Tem 5 motos quebradas aqui, nós temos 7 para trabalhar. E começa você consertar uma, e daqui a pouco você vê tudo, e eu vou, meu Deus do céu, e aquela loucura, aquela pressão. Aí o pastor mandou uma mensagem, olha, estou orando por você, Deus está no controle. Aí você se desperta, diga, é mesmo, Deus está no controle. Mas você é ser humano. Você é ser humano. Então, se eu tenho esse dia, que vai chegar para mim, que chegou para mim, que vai chegar para você, porque eu vou me aperrear antes que esse dia chegue? Porque eu vou começar a procurar as dificuldades da vida, colocar uma carga em mim, a qual Jesus já tirou. Eu tenho carregado o fardo de Jesus Cristo porque Ele é leve. No fardo de Jesus Cristo não tem culpa. No fardo de Jesus Cristo não tem condenação. No fardo de Jesus há a solução para os teus problemas. Essa é a certeza que eu tenho. Essa é a certeza que você tem que ter. E ele continua dizendo, olha, no versículo 28, que ele fala do vestuário, que ele diz que os lírios do campo, eles surgem uma formosura tão grande. E ele compara, ele diz, olha, nem Salomão, com todo o seu esplendor, consegue se vestir igual ao lírio. Mas o lírio, ele surge, e a função dele é ir para o forno. Ele diz, olha, as aves do céu, eles não plantam, eles não ajuntam, mas o Senhor Deus, Ele tem cuidado dele. Se Jesus estivesse usando um exemplo, e o bom de pesquisar, e de você estar sempre estudando, buscando, que você começa a aprender, você começa a enriquecer sua fé.
E eu era muito curioso para saber que pássaro era esse. Eu digo, esse pássaro, porque eu já vi curioso, o cara trocou num carro. Esse pássaro aqui que Jesus falou deve ser um pássaro muito, muito caro, porque Jesus usou esse pássaro. Porque eu vi eu conheço um cara que ele trocou um papa-capim, ele deu 2 papa-capim numa Twister. E a Twister estava sendo lançada. Eu digo, meu Deus, eu conheci um cara que reformou a casa dele com venda de passarinho. Eu digo, então esse pássaro que Jesus está falando aqui deve ser um pássaro muito caro. E pior que eram os pardais. Pardais que não servem para nada. Serve para nada, puxa. Me diz aí, pardal serve para quê? Alguém sabe dizer a função do pardal? O canto do pardal é feio, é irritante. O pardal, ele come os ovos dos outros pássaros. O pardal, na verdade, ele é uma praga mesmo. E é dele que Jesus está falando. Mesmo ele sendo isso aí, Deus tem cuidado dele. Isso não quer dizer que você é uma praga, porque Jesus diz, vocês não valem muito mais, então nós somos muito mais valiosos para Deus. E por que eu tenho que me aperrear, me preocupar com o que as pessoas estão dizendo, que o ano vai ser um ano difícil, que o ano vai ser um ano de muitas perdas, que o ano vai ser isso, vai ser aquilo. Não, o ano vai ser de bênção, porque você serve a um Deus, e o Deus da bênção. O Deus da bênção. Deus, ele é o Deus da bênção. Agora, só que ele diz, olha, se você quer ser abençoado, você tem que ser bênção. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis, ele diz, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus faz várias promessas a Abraão. Será que Deus nunca fez promessa a você? A maior promessa na nossa vida é a vida eterna em Cristo Jesus. Não é isso? Mas ele diz a Abraão, agora é o seguinte, você tem que ser uma bênção. Se você quer ser abençoado, você tem que ser uma bênção. E eu acredito, a bênção do Senhor, quando eu começo a viver o que o Evangelho me ensina. Quando eu começo ser um cara honesto nos meus relacionamentos, honesto na minha profissão, honesto com a minha igreja, honesto com a minha família, aí Deus começa a abençoar. Era isso que Jesus estava dizendo a eles, olha, vocês estão... Isso não é felicidade. Eu sempre entendi isso como uma bênção espiritual, algo, buscar Deus. Eu dizia, poxa, buscar Deus deve ser algo bem, o cara está na igreja de manhã, de tarde, de noite. Eu já conheci pessoas que ele sabia os dias de ciclo de oração de todas as igrejas da Assembleia de Deus, lá de Cruz de Rebouças. Segunda ele estava num canto, terça ele estava no outro, e aquele outro, e eu disse, poxa, isso é buscar o Senhor, isso é massa. Não, Deus estava dizendo a eles que para que eles fossem abençoados, eles tinham que viver segundo como a palavra diz. Quando Jesus ele pega aquela sociedade totalmente perdida, eles estavam perdidos, e Deus diz, ó, vivam assim. Antes de você estar preocupado com tantas as coisas, o que vocês vão comer, o que você vai vestir, o que você... você está desempregado, como é que vai ser amanhã? Eu não sei. Eu não sei. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. E uma das maiores bênçãos na vida do ser humano é a honestidade que Deus coloca em teu coração. Por isso que eu entendi que Jesus está falando de valores. Porque lembra que Racionais diz que o capitalismo exigiu que ele tivesse... que ele procurou caminhos tortuosos. Às vezes, as pessoas, para ser abençoado, para ser feliz, ele quer pisar na cabeça de alguém. Ele quer chegar ao topo e ele não quer saber como. Ele quer chegar lá. Ele quer comprar, ele quer ter um carro. Ele não quer saber em quantas parcelas ele vai comprar, vai pagar, mas ele quer ter aquele carro e ele vai comprar.
Se ele puder pagar 60 meses, faça. E às vezes ele se descontrola e ele se aperreia e fica, meu Deus, e agora? E às vezes ele procura a solução de uma forma contrária ao que a palavra diz. Eu trabalho para muita gente. Para muita gente mesmo. Para 8, né? Estou pensando em arrumar mais algumas coisas, porque agora o socorro da madrugada vai ser 2 vezes no mês, né? Tem que trabalhar, poxa, porque tem um tal de caldo de cana. Cleito, meu contador, eu já gastei quanto aqui? 263. Então tem que arrumar mais 2. Mas aí, o que eu quero dizer é que eu passo por situações que às vezes o inimigo de nossas almas, ele lança logo a seta mesmo. Uma vez eu fui comprar algo para alguém, ele me deu dinheiro e disse: Amaro Júnior, o troco é seu. Eu disse: beleza. Aí eu comprei o negócio e o troco foi simplesmente R$170. 170 e poucos reais. Eu pensei, eu disse, eu acho que a ideia do troco que ele tinha não era essa. Não era essa. Na verdade era, alguém vai dar R$170 de troco a alguém. Troco já está dizendo, troco no máximo ele imaginou R$20. Né? R$20. Aí na minha mente veio logo assim, aquela vozinha. Mas ele não disse que o troco era teu? Não é assim? Ele disse que o troco é seu. E eu vi no caminho, eu disse, mas o troco é meu mesmo. Ele está certo, o troco é meu mesmo. É meu, e acabou-se. Só que alguém disse, aí depois o Espírito Santo falou alto, assim, disse, olha, mas será que era este troco que ele imaginava? Quando você segue o que a Bíblia te diz, você é abençoado. Não é que vai vir um raio do céu, um anjo, como aquele gênio da lâmpada, que o cara, ai, qual é o seu desejo, meu amo? Aí o cara quer isso, aí pá, seu não. E eu fui lá, eu disse, seu Antônio, eita, eu falei até o nome do empresário, caraca. Eu disse, o senhor não disse que o troco era meu, né? Ele disse, Amaro, o troco é seu. Eu disse, o senhor tinha ideia que o troco era 170 e poucos reais? Ele disse, eita, tinha não, Amaro. Eu digo, tá aqui, seu Antônio. Aí ele olhou, mas é seu. É seu. É seu. Eu digo isso que não é para me engrandecer diante de vocês, porque eu poderia ter ficado com aquele dinheiro e ele não ia saber nunca que eu tinha ficado com aquele dinheiro, porque ele me deu o troco. Mas quando nós seguimos aquilo que Deus te ordena a fazer, Deus ele te abençoa desta forma, porque ele disse, é seu. É seu, mano. E às vezes eu fico feliz por causa disso. Quando eu vejo um profissional passando por necessidade, seja um pedreiro, seja um eletricista, eu digo, poxa, esse cara não é muito honesto não. Porque quando o profissional ele é um profissional honesto, Deus abençoa ele. Deus tem abençoado. Deus tem abençoado grandemente pessoas que ele nem imagina. Deus tem abençoado. Deus usa a gente para abençoar e para ser abençoado. Então quando Deus diz assim, ó, quando Jesus diz assim, Mateus disse, olha, Jesus disse isso. Em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é mansidão, é amor, é alegria, é paz. Esse é o reino de Deus. Então que nós, esse ano que inicia, 2023, que possamos viver aquilo que Deus colocar em teu coração. A vida talvez tenha ficado muito difícil para você. A vida tá complicada, tá? As previsões para o ano de 2023 não tem sido tão boa, mas confia no Senhor e ora de joelho e a face no chão. Que Deus
continue nos abençoando todo o tempo. Porque Deus, Ele é bom todo o tempo.